Tão certo quanto teremos estiagens no Rio Grande do Sul, é certo que nós teremos novos temporais aqui no estado, aqui em Porto Alegre também. E a gente sempre fala, acaba abordando muito as medidas emergenciais quando acontecem, mas também precisamos falar da prevenção. No caso da estiagem, a gente fala sobre irrigação. E o que fazer para não ter tanto estrago assim das próximas vezes, para não ficar, as pessoas não ficarem tanto tempo sem energia elétrica, se ficar assim sem essa previsão, sem essa e fora os estragos, né? Não só em Porto Alegre, mas no interior, mas nosso foco aqui é Porto Alegre, prefeito. O senhor mesmo já participou de força-tarefa em outros anos, inclusive os ouvintes relembravam de uma ocasião, um temporal muito feio em Porto Alegre, que o prefeito José Fortunati, na ocasião, estava fora e o senhor teve que assumir. Sim. Jânio, eu acho que tem medidas a curto, médio e longo prazo. A primeira medida é que os três órgãos, os três entes federados, têm que parar de discurso isolado e trabalharem juntos. O que a gente mais vê é anunciar medidas quando tem uma tragédia. Geralmente as medidas são anunciadas, o dinheiro não chega e não se faz nada para depois da tragédia. O radar, por exemplo, que cobre hoje Porto Alegre, região metropolitana, sabe onde é que ele está? Em Canguçu. Então nós temos que ter um consórcio metropolitano ligado para o governo, que não precisa de comprar um radar, talvez, mas ter um serviço que te atualize mais rápido. Segundo, o governo federal tem que traçar com os municípios um cuidado com as áreas de risco. Nós temos 82 áreas de risco em Porto Alegre, e eu quero dizer que nós, olha, milagre o que aconteceu, porque acolhemos uma pessoa soterrada até aqui, quase o pescoço aqui na cascata. Agora, isso tem em São Luís, isso tem em Três Maiense, são locais da cidade, tem lá no Morro da Cruz. Então, tem que ter uma política de área de contenção, de área de risco, de acolher essas pessoas e não permitir que elas voltem. Terceiro, você tem que ter um processo de drenagem, entendeu? De manter o arroio limpo. Agora, você tem que ter bacias de contenção. Não tem outro caminho. E isso requer muito dinheiro. As casas de bomba, por exemplo, 26, nenhuma tem gerador próprio. Nenhuma tem gerador próprio. Então o que acontece? Quando cai a água lá ao lado do Grêmio Futebol Porto Alegrense, aquelas bombas, elas desativam e elas não puxam água e essas pessoas estão com água até agora. Então tem medidas para tomar. Agora, nós precisamos unir governo do estado, municípios e União, porque não há espaço para tu enfrentar uma demanda dessa sozinho. São Paulo aconteceu há um mês atrás. Agora é o Rio Grande do Sul. Qual é o próximo? Qual é o próximo estado? Então, esse é um desafio que está posto e nós temos uma boa rede de proteção na cidade, mas absolutamente insuficiente. Sobre a questão das casas de bombas, prefeito, e também das estações do DEMAI que fazem o bombeamento, o tratamento da água e para depois envio para as casas das pessoas. A gente sabe que a prefeitura está para apresentar um projeto para concessão de pelo menos uma parte dessa operação que envolve a drenagem da cidade, o esgoto. Vai entrar nesse projeto a questão de geradores nas estações? Sim. Nós devemos estar apresentando à Câmara Municipal no início de julho uma proposta de concessão parcial. O DEMAI mantém público, não vou demitir nenhum funcionário, a produção da água fica com o DEMAI e nós entregaremos, se for o processo legislativo nos autorizar, se tiver leilão, nós vamos entregar tratamento de esgoto, que Porto Alegre trata apenas 52%, e a questão da extensão de rede de água, e todo o dinheiro que advir do leilão e do contrato, ele vai 101% para a drenagem urbana. E aí eu queria também voltar um pouquinho atrás. Nós estamos discutindo aí, não é, enterrar fios. Enterrar fios significa, quando tem uma ventania, tu tem uma cidade mais segura. Então esse é um processo também que tem que ter uma política nacional de enterrar fios numa grande canaleta na cidade, porque as cidades do mundo, outras não têm ventanias. Por que eles enfrentam isso melhor? Não tem poste na rua, não tem fio que bate árvore. É uma maravilha ter 1.300.000 árvores. Mas também esses fios, quando vem o vento, bate na árvore, a árvore cai em cima do poste ou cai em cima do fio. Então, esse é um processo que também é a longo prazo, que não se resolve da noite para o dia, mas tem que enfrentar.